A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Neste dia, nesta segunda-feira, eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para que juntos a gente possa meditar um pouco sobre a palavra de Deus, para a edificação das nossas vidas, para o nosso fortalecimento espiritual, porque eu entendo que desde o momento em que nós fomos inseridos neste mundo material, nós passamos a fazer parte de uma guerra, de uma batalha espiritual, onde o que está em jogo é a nossa vida, o nosso espírito, né? Onde de um lado nós temos o Criador, que fez a sua obra redentora para resgatar o homem, né, do pecado, da escravidão do pecado, entregando o seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E do outro lado nós temos o adversário das nossas almas, que não descansa enquanto ele não ceifa vidas, não destrói famílias, lares, sociedades, né? Pois essa é a função dele. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Estamos aqui em um mundo material, onde muitas das vezes nós não podemos, com os nossos olhos físicos naturais, contemplar o que se passa no mundo espiritual. A batalha que se tem por trás dessa cortina que impede dos nossos olhos físicos enxergarem, pelo fato de que quando nós somos carnais, nós não temos o discernimento das coisas espirituais. E eu gostaria de me basear em 1 Pedro, no capítulo 5, o verso 8. Mas antes, meus queridos, eu gostaria de convidá-los a orar comigo, para que pedimos a oração, a graça do Senhor, a direção daquilo que nós pretendemos falar. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, pedimos a Ti o auxílio, o revestimento da armadura do Espírito Santo, pedimos a Tua proteção, meu Pai, na nossa mente, no nosso coração, em nosso ser, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos e acampe os Teus anjos ao nosso redor, acampe os Teus anjos aqui, Senhor, dentro do lar onde eu resido. Em nome de Jesus, frustra toda e qualquer ação maligna, Pai, contra a minha vida, a minha família e o nosso lar, Senhor. Nas Tuas mãos entrego minha vida e a da minha família, em nome de Jesus. Bom, meus queridos amados irmãos, como eu comecei de início falando, né? Quando nós fomos inseridos, né, neste mundo, quando a gente ali, já no ventre da nossa mãe, pronto, né, depois de 9 meses, você sai para este mundo material. E aí você vai estar agora fazendo parte de uma sociedade e de um mundo corrompido pelo pecado que outrora os nossos pais, Adão e Eva, cometeram, e por conta disso, nós seres humanos, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, de ser filho de Deus. Aleluia. E o inimigo, ele não descansa enquanto ele não destrói pessoas, vidas. De forma inconsciente, meus queridos, nós estamos inseridos neste mundo material, ou seja, nesta batalha, né, espiritual, porque nós não temos o conhecimento
Quando nós não entendemos as coisas de Deus, nós não temos o conhecimento do que se passa no mundo. Para nós, as divergências do mundo, as coisas que acontecem, as desgraças, são consequências mesmo de coisas que tem que acontecer, às vezes de um erro humano, de um descuido humano, de coisas que o homem faz, né? E a gente sempre diz, não, mas é culpa do homem. Das catástrofes, a gente muitas das vezes não entende as coisas que acontecem, as catástrofes, os desastres, e nós queremos colocar também culpa às vezes no homem, mas existe algo por trás das catástrofes que acontece no mundo em que nós estamos inseridos. E a gente não entende de forma inconsciente. Mas quando nós passamos a ter consciência, né, das coisas que acontecem, ou seja, quando é que essa consciência vem? Quando é que nós temos essa consciência, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador? Quando tomamos o conhecimento da verdade, ou seja, quando a palavra de Deus nos alcança e nós então passamos a enxergar a verdade através da palavra de Deus, então nós vemos que aquilo que Deus fez por nós, pela humanidade, nós então percebemos que existe algo maléfico por trás, querendo destruir o ser humano, a raça humana. É por isso que a gente vê tanta desgraça acontecendo. O ódio, a maldade, a ganância, a miséria, por conta da falta do Criador na vida das pessoas. Porque o homem não se entrega a Deus, não reconhece Ele como Salvador da sua vida, não tem como único Deus único, verdadeiro, e o homem busca seguir o seu próprio caminho, né? O caminho que ele acha que vai lhe trazer satisfação, paz, riqueza, alegria. A palavra de Deus, ela já diz, há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo da morte. E quantas são as pessoas que estão indo por este caminho? Por caminho de morte, buscando um caminho que não agrada ao Senhor. Aleluia. Que não condiz com a palavra de Deus. Veja o que vai falar aqui em 1 de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, diz: sede sensatos, vigilante, o diabo, o vosso inimigo, anda ao redor, como leão, ou ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem devorar. Ele está aí, meu querido, ao nosso derredor, porque ao nosso redor está Cristo, está o nosso Salvador, mas o inimigo ele está ao nosso derredor esperando uma falha, esperando uma oportunidade de te derrubar, de lacerar a sua vida, de fazer com que você ceife a sua própria vida, porque você está dando lugar ao inimigo. Quantas pessoas deixaram de vigiar? O tema desta live é que esteja em alerta com a sua vida espiritual, meu amigo. O inimigo ele não brinca, ele não dá descanso enquanto ele não tem êxito nos seus planos diabólicos de destruir a vida do homem, de roubar a paz. E quantos estão aí sem paz, em tormento, em sofrimento, por conta da não vigilância, ou seja, por falta de oração, por falta de meditar na palavra de Deus, por conta das coisas do mundo. Porque o inimigo ele coloca pratos na sua frente, na minha frente, na frente daqueles que servem a Deus, e às vezes esses pratos nos distraem,
Às vezes a gente já não quer mais tirar um tempo para orar, um tempo mais longo. Às vezes a gente já não quer mais ter mais um tempo para estar estudando a palavra de Deus, meditando, porque muitas das vezes a nossa mente diz assim: não, para que eu vou ler? Eu já conheço tudo, eu já sei tudo, eu já sou um teólogo, eu já tenho conhecimento da palavra de Deus, então para que eu vou me debruçar, ficar ali uma hora, meia hora estudando? Não preciso. E a pessoa cai nesse erro, esquece de ter o seu momento, o seu devocional com o Senhor, esquece de estar ali reunido com a esposa, com os filhos, quando assim eles aceitam a Cristo e querem participar deste momento devocional, ou quando a sua esposa ela é de Deus também, então vocês juntos ali vão orar, e se ela não for, você vai só orar, buscar o Senhor, se fortalecer espiritualmente, porque o inimigo, meu querido, ele não está brincando. Ele está ceifando vidas, ele está levando vidas para o abismo das drogas, da prostituição, da idolatria, dos valores deturpados, de valores sexualmente que não agradam a Deus, o homem praticando certas coisas. O mundo está contaminado. Não basta só conhecer a palavra de Deus. Não basta só você ter conhecimento das coisas que estão acontecendo à sua volta. É necessário uma vida de oração, é necessário uma vida de consagração, de oração, de jejum, de busca frequente da presença de Deus, para não se deixar ser contaminado pelas coisas do mundo. O adversário está esperando apenas uma oportunidade para levar você ao erro, para levar você a cometer alguma atrocidade contra alguém, contra o seu parente, contra o seu amigo, contra algum desconhecido ou contra você mesmo. É isso que ele faz. Ele vem matar, roubar e destruir. E ele tem destruído vidas emocionalmente, psicologicamente, pessoas vivendo na ansiedade, na depressão, pessoas que não conseguem superar os traumas da vida e vivem à base de medicamentos, de remédios controlados, e que o seu organismo já conseguiu assimilar esses remédios e já não faz mais efeito. Pessoas que perdem o sono e o inimigo fica setando na mente para tirar a vida, de ver que não vale mais existir neste mundo. Às vezes a perda de um ente querido leva a pessoa a cometer o suicídio. A perda da esposa, a perda do filho, da filha, a perda do esposo. As pessoas ficam sem chão e elas, por não estarem vigilantes, elas acabam cometendo suicídio, porque elas não estão orando como deveriam orar, ou como antes orava, não estão meditando como antes meditava na palavra de Deus, deixaram as coisas do mundo tomar conta, não tem mais aquele momento de consagração com Deus. As coisas do mundo começaram a lhe fascinar, já não está mais com a alegria de buscar o Espírito Santo
Não, só um pouquinho. E o inimigo só minando. Às vezes amizades que às vezes você faz, e às vezes nós não percebemos que essas amizades, elas não agradam, e elas não são amizades boas, porque ela vai nos afastando do Criador, ela vai nos afastando das coisas santas, das coisas de Deus, e vai nos minando espiritualmente. E quando a gente vê, a gente foi vencido pelo maligno. Veja, meu querido, nós estamos em uma batalha. O inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos destruir, uma brecha para nos tirar da presença de Deus, uma brecha para nos levar para o fundo do poço, uma brecha para destruir nossa família, nossa vida espiritual, uma brecha para nos levar a cometer alguma insanidade. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que estar vigilantes, que nós temos que estar atentos, vigiando e orando em todo o tempo, buscar esta presença de Deus. Aleluia. Veja aqui em Mateus capítulo 4, Jesus, quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo o leva para o deserto, para ali ele ser tentado pelo diabo. E ele vai ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar, sem beber água. E o inimigo, após este período, se apresenta diante dele, oferecendo a ele, oferecendo as riquezas do mundo, os reis deste mundo, colocando dúvida em seu coração. Mas Jesus, ele vence o inimigo através da palavra. Veja o que diz o texto, eu vou ler. A gente entende que Jesus ali, quando João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, o batismo de arrependimento, Jesus então vai até ele, quando se completa o momento certo dele ser batizado. Jesus vai então até João para ser batizado, ele é batizado, vem uma pomba, o Espírito Santo vem sobre Jesus como forma de pomba. Após ele ser batizado, o Espírito Santo então vai levar Jesus para o deserto para ser tentado. Veja o que diz aqui o verso, aleluia, 4, capítulo 4 em diante diz: Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, pois depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então veja, o inimigo lança uma dúvida. Ele disse: olha, se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele lança dúvida. Ele vê a fragilidade de Jesus Cristo ali, materialmente, por não ter se alimentado, tomado água. E ele achou que por isso Jesus estava fragilizado. Materialmente, talvez Jesus estivesse fragilizado como ser humano, a fraqueza de não se alimentar, de não estar ingerindo água para fazer a nutrição, né, do seu corpo, hidratando o seu corpo com água, mas espiritualmente Jesus estava forte, porque Jesus estava ali 40 dias e 40 noites,
em jejum, na presença do Criador, cheio de Deus. Então ele pôde então vencer o inimigo, e veja qual é a resposta de Jesus. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus não estava dizendo que o ser humano não precisa se alimentar. Mas Jesus estava dizendo que era necessário, há momentos na nossa vida, na sua vida, meu irmão, que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus para estarmos firmes espiritualmente. Há momentos que nós temos que nos colocar ali na presença de Deus e meditar na sua palavra, nos alimentar da palavra do Senhor. Há momentos em que nós precisamos do alimento físico, do arroz, do feijão ou de qualquer outro alimento saudável, mas haverá momentos em que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar através da oração, de uma comunhão, de um relacionamento com Deus, para nos fortalecer espiritualmente. Aleluia. E aí o diabo, não satisfeito, ele disse para Jesus, e Jesus, porém, afirmou-lhe, então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou-lhe, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, a seus anjos dará ordem a teu respeito e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. O diabo disse para Jesus, olha, se joga daí de cima, porque se tu pedir para os anjos, der ordem aos anjos, os anjos vão te socorrer, tua vida não vai perecer. Mas veja, meu querido, amado irmão e irmã, que Jesus diz que nós não devemos estar tentando a Deus. E quantos irmãos estão aí tentando a Deus? O diabo tentou aqui ceifar a vida de Jesus, colocar dúvida mais uma vez. Olha, se tu és o Filho de Deus, se joga daí para baixo. Quantas das vezes você, talvez, o inimigo tenha dito, olha, se joga, dá um tiro na tua cabeça que não vai acontecer, se tu és realmente o servo de Deus, tu vai ver que não vai acontecer nada. Se joga no carro, na rua, pula de uma ponte, se tu é filho de Deus, se tu é servo de Deus, ele vai te guardar. Mas Jesus diz para mim e para você que nós não devemos tentá-lo, que nós não devemos tentar a Deus, meu querido, mas está vivendo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, confiando nele. Porque quando nós tentamos a Deus, irmãos, nós estamos sujeitos a cair na armadilha do inimigo. Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. É bem verdade que ele pode dar a vida ou pode tirar. É ele quem nos guarda, é ele quem nos protege. Mas o fato de nós sermos servos de Deus não nos dá o direito de tentar a Deus através da nossa vida. Se você sabe que aquilo ali vai te causar um dano físico ou a perda da sua vida, você não deve fazê-lo. Porque Deus não se agrada. Veja o que é que Jesus vai falar. Contestou-lhe Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos, irmãos, tentar a Deus. E quantos irmãos brincam com a sua vida, tentando a Deus, achando que Deus é menino.
E o diabo, não satisfeito, meu querido, ele diz assim novamente para Jesus: tornou o diabo levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu resplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrar-me e me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Meu querido, o diabo tem oferecido o mundo para as pessoas e as pessoas têm aceitado. Quantas pessoas têm vendido a alma para o diabo para ter dinheiro, para ter fama? As pessoas entregam a vida para ter um transporte, fazem pacto, elas entregam a sua vida, elas enganam as pessoas, elas fazem aquilo que o diabo faz, elas lubridiam as pessoas com suas palavras, porque elas só querem enriquecer, elas só pensam nela. Quantos estão vivendo assim, meu querido? Quantas pessoas famosas entregaram suas almas para o inimigo em troca de riqueza, de fama, e perderam, né? Estão perdendo a salvação. Não vou dizer que perderam, mas estão perdendo, porque enquanto a vida é esperança de salvação, ou seja, a pessoa pode se arrepender, ela pode dizer: Jesus, eu me arrependo, perdoa, eu reconheço que o Senhor é Deus, e entregar a vida novamente para Cristo e deixar essas coisas do mundo. Veja o que Deus... E assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meu irmão, talvez você esteja passando por um momento difícil, mas no momento certo Deus vai enviar os seus anjos para cuidar de você. Deus vai tocar em alguém para te abençoar a sua família. Deus vai tocar em alguém para resguardar você. Quando você confia plenamente em Deus, quando nós confiamos plenamente em Deus, muitas das vezes nós somos provados, meu querido. Nós passamos por este momento de tentação, porque Deus quer saber aonde está o nosso coração, se verdadeiramente o nosso coração está nele. A palavra de Deus diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E eu pergunto para você: aonde é que está teu coração? Será que você tem sido fiel a Deus no seu modo de viver aqui na terra, no seu falar, no seu pensar? Será que estamos sendo fiéis a Deus? Estamos em uma batalha espiritual, meu querido, e nós devemos estar alerta, em alerta constante. Não é mais tempo de ficarmos aí de balela, de brincadeira, profetizando coisas que não é de Deus, oferecendo bênçãos que não procedem de Deus, falando coisas que o Espírito Santo não mandou falar, lubridiando as pessoas com o evangelho para poder se enriquecer de forma ilícita, usando a palavra de Deus em seu próprio benefício, porque são pessoas, quando se fazem isso, são pessoas gananciosas, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, e nós devemos estar em alerta, orando, vigiando em todo o tempo, vigiando e orando, para não ser enganado, lubridiado, levado pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres que se apresentam dentro dos templos, nas redes sociais, que batem a sua porta com historinha. É momento de alerta, meu irmão. É momento de você colocar a sua vida diante de Deus em oração. É momento de você estar meditando na palavra de Deus. É momento de você estar pedindo a Deus misericórdia, de você estar buscando o arrependimento, a humilhação diante do Senhor. É momento de rasgar o coração diante de Deus com toda sinceridade, para não sermos pegos de surpresa.
devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus. É o que fala lá em Efésios. Veja o que vai falar Efésios, capítulo 6, meu querido, da armadura de Deus, que Deus concede a seus servos, esta armadura que nos guarda, que nos protege, que nos ajuda a vencer o maligno. Efésios 6, 12 diz assim: porquanto nossa luta não é contra a carne, ou seja, contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a minha e a sua luta, meu querido, não é contra o ser humano, não é contra o meu próximo, mas contra as coisas que nós não vemos, contra os principados, os demônios, os principados e potestades, contra esse sistema mundial que o inimigo tem aí elaborado para quebrar os valores, os princípios morais que regem a palavra de Deus, que Deus deseja para mim e para você. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. A nossa luta é contra aquele que veio matar, roubar e destruir o ser humano. Mas para isso nós podemos que estar em oração, em vigilância. Nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. É o que diz o verso 11. Revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O inimigo, ele arma cilada, irmão. E se nós não estivermos revestidos desta armadura, se nós não estivermos num espírito de oração, num espírito de vigilância, de consagração, em jejum, nós não poderemos perceber as armadilhas dele. Ele se faz de amigo, ele vem de mansinho e lança os seus dardos, as suas setas na nossa mente, e nós, por não percebermos disso, vamos sendo minados espiritualmente. Nossas forças espirituais vão sendo quebradas. Mas você talvez diga: mas eu sou um cara experiente, eu já tenho 30 anos de crente, eu já conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio para lá, para cá. Meu querido, o inimigo, o diabo, ele não brinca, ele é astuto. Se ele tentou enganar o próprio Cristo, ou se ele enganou uma terça parte dos anjos, que eram seres iluminados, imagine aí você que somos seres limitados. Ele conseguiu trazer com ele, derrubar com ele uma terça parte dos anjos, meu querido. Então, veja bem, nós não podemos vacilar. Se a gente vacilar, ele nos destrói, ele rouba a nossa paz, ele ceifa nossas vidas, ele nos leva para o fundo do poço, ele nos leva para nos distanciarmos do Criador. Por isso nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. Veja o que diz o verso 13. Por esse motivo, revestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais revestir firmes no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. É necessário estarmos revestidos para podermos ficar firmes no dia mau. E quando é esse dia mau? Eu não sei. Mas o dia mau é o dia em que muitas das vezes o inimigo seta a sua mente e diz que você não tem mais jeito, que a sua vida não tem valor, que é necessário você se matar. Ele diz para você: olha, a tua esposa não te ama, seus amigos não te querem, você não é uma pessoa bem vista,
A sociedade te odeia, você não tem valor nenhum, o que é que você tem? O inimigo ele vai minando suas forças. Às vezes, a esposa se distancia, os amigos. Vai haver momentos em que nós não estaremos só, falando-se de pessoa. Mas existe um Deus que está nos guardando, nos livrando e que deseja estar sempre perto de nós. Mas para isso a gente tem que estar dando lugar para Ele. Como? Orando, meditando na palavra, buscando a sua face de dia e de noite. Amém? É o que diz o Salmo 1, que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Não é só um momento, meu querido, é sempre. Aleluia. É sempre. E para finalizarmos, Tiago 4:7. Veja o que diz Tiago 4:7. Para nós finalizarmos, aquilo que eu quero deixar para os irmãos, para as irmãs. Tiago 4:7. Louvado seja Deus. Eita Jesus. Só um instantezinho, meus queridos. A gente vai achar aqui Tiago 4:7. Aleluia, Deus. Tiago é depois de Hebreus, meus queridos. Diz assim, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos sujeitar a Deus, ou seja, nós temos que procurar estar no centro da vontade de Deus, irmãos, para não sermos levados por aquilo que o inimigo tenta colocar diante de nós, para não sermos nos sucumbir à vontade do diabo. Nós temos que estar em completa oração, nós temos que estar orando em todo o tempo, em espírito. Você está lavando ali sua roupinha, está orando. Está fazendo sua comida, está orando. Vai louvando, vai orando, vai jejua, tira um momento de jejum, o tempo que você achar necessário. Tira um momento de oração, de consagração. Busque o revestimento do Espírito Santo, ore. Tire um tempo maior, se necessário for, se você tiver, para buscar a Deus, o Espírito Santo, se fortalecendo no Senhor, para que Ele possa lhe guardar do dia mal, para Ele possa lhe guardar dos momentos de tristeza, de angústia, dos momentos que muitas das vezes nós somos sujeitos a sucumbir. Amém? Porque Deus te ama, Deus me ama, Deus ama a sua criação, Deus ama o ser humano. E Deus não deseja que nós venhamos a cair. O desejo do Senhor é que todo ser humano seja salvo. Estamos vivendo em um período difícil. Estamos aí, vamos adentrando aí, ou já adentramos
tribulação. E vai vir coisa pior, meu amigo. E nós temos que estar preparados, temos que estar em oração, temos que estar com a vida no Senhor. Não somos perfeitos 100%, mas temos que estar de joelho com o Senhor, andando de joelho em todo o tempo. Recentemente aí, até uma pessoa que eu seguia, que eu via seus vídeos, ele tirou a sua própria vida, um homem inteligente, uma pessoa talvez conhecida de muitos, principalmente nas redes sociais, tinha muitos seguidores, mas infelizmente sucumbiu. Por algum motivo, ele não quis mais estar entre nós e talvez tenha se convencido que tirar a vida fosse a melhor coisa. Eu não vou julgá-lo, condená-lo, porque isso não cabe a mim, mas é uma perda, porque era uma pessoa muito inteligente, acima da média, um escritor, uma pessoa que escreveu vários livros, mais de 30 livros, e que infelizmente não está mais. Creio que ajudava muitos nas redes sociais com seus ensinos, deixou sua esposa, sua filha, e nós temos que estar orando pela família dele, pela sua segunda esposa, pelo seu filho, filha que ele deixou, já que a seu primeiro filho e a sua esposa, eles também morreram da mesma forma, se suicidando. Você vê, meu querido, um homem de uma formação, um homem que tinha uma vida com Deus, um homem que falava e tinha conhecimento daquilo que falava, mas que por algum momento na sua vida, por alguma fraqueza, ou talvez por uma decepção, não sei, tenha sucumbido ao inimigo. E que Deus console a sua esposa, a família dele, em nome de Jesus. E nós temos que ser gratos, você que era seguidor dele, seguidora, por tudo aquilo que ele ensinou, que com certeza trouxe edificação para a sua vida, crescimento espiritual, e também a gente aprende que nós temos que estar mais vigilantes. Que a gente aprende que temos que ler mais a palavra de Deus. E que a gente aprende que nós não podemos caminhar sozinho. Sozinho não dá. Não adianta, porque se a gente estiver só, o inimigo ele vem e nos abate. É por isso que vai falar ali em Eclesiastes sobre o cordão de 3 dobras. Ou seja, temos que estar unidos, irmãos, ligados, para carregar as dores um dos outros em oração. E talvez tenha faltado isso para o irmão, da gente carregar junto com ele o seu fardo, aquilo que dentro da sua alma ele carregava, a dor, a tristeza profunda da perda. E nós só temos agora que estar orando pela sua família. Mas eu quero deixar aqui para você, meu querido, esteja sempre em alerta, vigiando e orando, meditando na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar novamente. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença, pedimos ao Senhor Teu perdão nas nossas vidas, por algum pecado que temos cometido, por palavras ou pensamentos, desejos ou vontades. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Limpa, Senhor, nosso coração, nossa mente. Nos reveste com toda a armadura do Espírito Santo. Guarda nosso deitar, nosso levantar, nossa saída, nossa entrada, nossa mente. Nos guarda, Pai, do maligno, dos dardos inflamados do maligno em nossa mente e consciência. Em nome de Jesus.
Visita cada vida que agora está chorando, que agora está depressiva, ansiosa, que o Senhor esteja guardando e livrando do mal, em nome de Jesus. Consola os corações, meu Pai, aleluia, tristes, da perda do esposo, da esposa, do filho, da filha de algum ente querido. Aquelas pessoas que também que faleceram, consola, meu Pai, na trágica daquele avião, consola os parentes de cada uma delas, em o nome de Jesus. Abençoe este canal, comunidade dos discípulos, dá o crescimento, que seja de edificação para muitas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos amados irmãos. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude a crescer, a levar a palavra de Deus a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.